Olá, pessoal que frequenta o Pop Plus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui falando de vários horários, né? Porque a gente está gravando agora as nossas oficinas para depois transmitir em nosso canal para os assinantes e seguidores do Pop Plus. Então, gostaria de falar que a gente está agora estreando esse formato de oficinas aqui no Pop Plus. A gente sempre faz muitos debates, palestras individuais, né? Geralmente mais debates mesmo, mas a gente está querendo movimentar aí e trazer mais aprendizado para o Pop Plus. Dessa vez, estreando as nossas oficinas para influenciar a melhoria do nosso mercado plus size, tanto de empreendedores quanto de influenciadoras, né? Trazer mais ferramentas para que esses profissionais aperfeiçoem o trabalho deles, né? E tenham mais responsabilidade no que se propõe fazer, né? Responsabilidade social, saber lidar com o seu público, né? Entender a proposta ali do que ele está fazendo. Então, para a gente começar essas oficinas maravilhosas, ninguém melhor do que a chefona aqui, Ana Samadello, que é RP jornalista. Ela é coordenadora de comunicação da Brand, que é uma das maiores agências de influenciadores aqui de São Paulo e do Brasil também, da qual tenho a alegria de fazer parte do cast desde o final do ano passado. Então, passo agora a palavra para a Ana, para ela falar aqui a oficina de reputação em redes sociais. Então, Ana, a palavra é sua. Muito obrigada pela participação, e a Brand também, todas as meninas da Brand que estão aqui presentes. E é isso, vamos lá. Obrigada, Flávia. Antes eu era fã e agora eu tenho a honra de trabalhar com a Flávia no dia a dia. Uma profissional que mudou os rumos do mercado de consumo plus size no Brasil, de comportamento, e é uma voz muito relevante e está abrindo muitos espaços, né, Flávia? Para a gente poder levar esse assunto para rodas e para territórios onde ele merece estar. Então, como ela disse, eu sou a Ana Samadello. Vou hoje apresentar para vocês um tema que é muito relevante. Eu vou apresentar vocês para esse cenário e trazer vocês para essa conversa, para vocês perceberem que todos nós estamos, de alguma forma, participando desse ecossistema. Então, aí no próximo slide eu conto um pouco sobre quem eu sou, mas como eu tô aqui, né, gente, eu conto eu mesma. Essa foto tá coxinha pra caramba. Mas, enfim, quem sou eu? Eu sou a Ana Samadello. Todo mundo me conhece como Ana Sama, mas esse ano minha skin foi o meu nome como ele é mesmo, então achei chique. Eu fui empreendedora por muito tempo, conheço as dores, conheço a luta do dia a dia, de ter que planejar, ter que entender quando mudar a rota, ter que conhecer público-alvo. E aí, nesse ínterim, eu fui cozinhar, eu fui empacotadora de presente, fui babá, fui limpar casa nos Estados Unidos, aquele glamour que a gente tem no classe média, o sonho americano, né? E depois de 10 anos empreendendo, eu voltei para a área de comunicação e hoje eu coordeno a comunicação, que tenho a sorte hoje de ter o meu time completo aqui comigo, minhas grandes companheiras e parceiras do dia a dia. E hoje eu trabalho especificamente com criadoras de conteúdo, o que todo mundo conhece como influenciador, todo mundo aqui tem os seus preferidos, né? E hoje a gente vai discutir um pouco sobre qual é o papel, onde esse criador de conteúdo está, onde essa influência mora, e por que é importante a gente pensar na nossa imagem, na reputação, quando as pessoas olham para a gente de fora. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre cenário. Eu acho que informação nunca é demais. Entender onde o Brasil está nessa grande teia, essa malha digital. Então, no primeiro, a gente tem um cenário falando sobre o Brasil. Isso é dado atualizado, tá? O brasileiro passa o dobro do tempo do que qualquer pessoa em outro país no mundo nas redes sociais. Ou seja, o brasileiro é um maluco na internet.
tá? É tudo muito intenso, as coisas mudam com uma velocidade muito alta na internet do Brasil, a gente se informa pela internet, a gente briga pela internet, a gente consome, a gente tem tesão nas coisas pela internet. Então, essa é a informação principal de onde a gente está nessa escala mundial. E aí, a gente tem hoje, população, isso atualizada na última semana, a gente tem 217 milhões de brasileiros hoje, em 2024. Por que eu trouxe esse dado aqui? Por quê? No próximo. Quase 100% das pessoas, a gente arredondar, hoje estão conectadas na internet pelo celular. 100% dos lares brasileiros estão conectados. Vocês têm noção do que é isso? A gente não tem detalhamento de quantos aparelhos por família. Talvez até tenha, mas não achei relevante trazer mais. E aqui a gente está falando de cerca de 157 milhões de pessoas acima dos 10 anos com um aparelho celular na mão. Isso é muito poderoso. Isso é poderoso, isso é uma oportunidade, isso também é perigoso quando a gente entra despreparado. Então, só para eu ter uma noção aqui, quem que está nessa sala hoje cria conteúdo com regularidade? Quem hoje está ganhando dinheiro trabalhando com conteúdo na internet aqui? Uma, duas... Dinheiro, está monetizando. Não vou entrar em detalhes se você está vivendo disso. Aqui, 3 pessoas e Flávia, né, Flávia? Fazendo aí. Hoje no Brasil, esse é o cenário. São 20 milhões de pessoas. A gente está com 10% da população brasileira criando conteúdo na internet. Seja remunerado, seja monetizando de forma orgânica pelas plataformas, ou seja por diversão, por hobby, né? Existem vários tipos de criadores de conteúdo. Então, isso é gente pra um caramba. Então, vocês podem notar que aí você para e fala, são 20 milhões de pessoas. Você percebe como é difícil a gente falar sobre regulação, sobre bom senso, sobre conteúdo alinhado a o que é um bom senso, o que é certo ou errado? É muita gente produzindo e pensa que nesse número ele pode chegar, se eu usar uma conta da imprensa, ele triplica de gente consumindo conteúdo seu todo dia. Então é muita gente. E aí no próximo a gente vai ter uma conversa aqui. O que é ser um influenciador? Tem muito estigma dentro, né, de todo esse contexto. Até é interessante pensar que quando a gente usa esse termo, foi cunhado nos Estados Unidos. Então, usando um pouco de anglicismo aqui, nos Estados Unidos tem uma diferença entre creator e influencer. O influencer é o cara, ou a menina, ou a pessoa que influencia, que trabalha, que monetiza, que ganha dinheiro com isso, ou que criou um ecossistema em volta de si para trabalhar na internet. O creator é um termo mais amplo que abraça tudo que a gente entende como economia criativa no Brasil. É o artista, é o pintor, é a bailarina, é o produtor de música. Então, eu gosto muito de pensar que quando a gente cunha esse termo para o Brasil, a gente abre espaço e oportunidade para que as pessoas vejam uma possibilidade dentro desse lugar, que é a internet, que é vasto, não tem limite, se a gente olhar bem, do que, de fato, a gente brigar para ter que convencer alguém de que influenciador é uma boa pessoa. Ele é bacana, ele é influenciador, mas ele é legal, né? Eu passo muito isso com as meninas quando a gente vende pauta para a imprensa. Principalmente vocês acompanharam, né, nas últimas notícias desde dezembro, muita treta, muito BO, com relação aos movimentos da influência. Só que é o seguinte, eu vou contar uma novidade para vocês. Todo mundo aqui é influenciador, porque influenciador é do ato de influenciar. Você mora no teu bairro, você tem tua família, você vai na tua igreja, você vai no seu terreiro, você tem o seu trabalho, todo mundo influencia. Se a gente for lá atrás, a gente está falando de Platão, Sócrates, tendo as grandes conversas no que a gente entendia no desenvolvimento da sociedade. Então, ideias ali eram trocadas e regras, o que é, o que não é,
para se influenciar todo um novo grupo social que a gente conhecia. Então, voltando para cá, você é uma influenciadora, vocês são. Todo mundo aqui influencia. Agora, para o bem e para o mal, a gente vai olhar mais para frente. Então, eu sou um influenciador ou um criador de conteúdo, Ana? Depende da aplicação que você vai ter nesse trabalho. Por quê? Concordamos que todos somos influenciadores? Ótimo. E o criador de conteúdo? Eu coloquei aqui 3 pilares essenciais, porque isso aqui tem muito desdobramento, mas o nosso tempo é curto. Então, o que eu entendo de forma resumida, até para quem está aí assistindo a gente e está, né, mergulhando nesse lugar, como que a gente caracteriza um criador de conteúdo? É uma pessoa que produz um conteúdo para a internet, em qualquer plataforma ou numa plataforma proprietária, tipo Discord, essas novas aí que a juventude usa, que eu não sei mexer. Então, o que eu coloquei ali? Sua especialidade pode ser inspiração para a criação, mas também há oportunidades a partir de gostos pessoais e interesses. Então, você pode ser um especialista, um profissional que usa a internet em seu favor para contar do seu trabalho, ou você simplesmente pode ter se tornado um influenciador ou um criador de conteúdo por oportunidade. A gente viu isso bombar durante a pandemia. Quantos criadores surgiram que inflou o mercado, a coisa voou, inclusive de grana. E aí você passa para um segundo ponto que, ao meu ver, não é coincidência que ele está ali no meio, que para mim é a grande cola de tudo isso. É uma pessoa que cria para alguém. E quando ela se dá conta de que essas pessoas, é o que deveria ser, estão ali para comungar com a tua verdade, para conversar com você, para trocar ideia, você tem que sacar que você é um porta-voz dessas pessoas. Elas estão ali ou para aprender, tem muita gente que acaba engajando não pelo que a gente deseja, mas as pessoas querem ouvir o que você tem para falar. Elas estão interessadas, elas trocam, elas dão a opinião delas. E um criador de conteúdo tem que estar preparado para essa relação. Porque não é fácil, ainda mais, a gente fala muito da pandemia, parece que faz muito tempo, mas mudou a nossa dinâmica social. Então, na internet hoje, mais do que nunca, eu sou da época em que a gente usava internet de escada, eu tenho 42 anos. Então, a gente passava a noite na internet, mas era conversando, era trocando com as pessoas, fazendo amigo no chat do UOL, entrando no MSN, era uma dinâmica viva. Hoje ela é passiva. Então, o criador de conteúdo que desenvolve comunidade é uma pessoa que sacou como resgatar a conexão com as pessoas. E aí, por último, é quando você determina se isso é um hobby, que está tudo bem, ou se isso é um negócio. Hoje existem oportunidades para empreender na internet. Você pode ser o que a gente chama de um infoprodutor. Pô, eu sei fazer bolo. Você pode criar um curso para ensinar a fazer bolo e mais, como vender, como fazer o logo, como chegar. Sou uma pessoa da comunidade, sou da periferia, como é que você conversa com as pessoas e vende um bom produto? Tudo isso é especialidade. A gente é especialista dentro da realidade com que a gente vive. Então, dá para fazer frente individual, proprietária, ou a famosa publi. Ainda hoje no Brasil, 78% dos criadores de conteúdo monetizam na internet vendendo o seu espaço. Vamos dizer, você aluga ali o teu rostinho por um período de tempo para fazer uma publi para uma marca, certo? Traduzindo aqui para miúdos, para quem ainda não tem familiaridade. Você negocia espaço, você negocia narrativa, você negocia contar para a sua comunidade o porquê de você confiar naquele produto e indicá-lo. Aí agora vocês começam a entender o tamanho da responsabilidade. Isso é muito sério. E aí no próximo a gente vai ter um pouco de uma noção. Isso aqui é de uma pesquisa que a gente faz na Branch junto com uma consultoria que é chamada YouPix, que ela é bastante conhecida no mercado. No final tem o QR Code, que aí vocês vão poder baixar a pesquisa completa para estudá-la se for interessante para vocês. Criação de conteúdo e o dinheiro. Dá sim. Olha só, a gente tem até R$2.000, isso aqui é um ganho mensal, tá? Não exclusivo a uma renda única e direta da criação de conteúdo.
Até R$2.000 a gente tem 18%, entre 2 e 5, 32%, entre 5.000 e 10, 31%. Então, olha só, quanto está o salário mínimo hoje? A média de ganho hoje de rendimento, que pode ser pelo chamado SEO ou pelas plataformas, porque elas entregam o seu conteúdo e as pessoas acabam fazendo publicidade dentro do seu canal, por exemplo, no YouTube, tá ali um ganho entre 2 e 10 conto. Para um Brasil onde nosso salário mínimo é R$1.300, isso é dinheiro pra caramba. E ali, os demais números, então ali a gente já está entendendo que são criadores que ou fazem publicidade de aposta, não vou entrar neste cenário agora, ou é gente que já está aí rolando e ralando há muito tempo, tá? Que eu acredito que aqui eu tenho algumas criadoras aí, blogueiras, que são da época aí de ouro aí da internet, né? Como é que a gente agora entende o papel da comunicação na criação de conteúdo? E aí eu vou trazer a minha sardinha aqui para essa conversa. Gente, tudo que a gente faz nesse mundo, ele acontece através da comunicação. E ela não precisa ser oralizada. Ela pode ser por libras, ela pode ser escrita, ela pode ser falada, ela pode ser dançada. Tudo é comunicação. Qual é o impacto da comunicação na criação de conteúdo? A gente vai começar a falar aqui agora de uma parte mais prática, porque a gente está numa oficina. Então, se você quiser fazer uma anotação, se você quiser tirar print da tela, tirar uma foto, fiquem à vontade, eu fiz isso aqui para vocês. E eu sempre parto do seguinte pensamento: quem planeja não erra. E se errar, foi um erro calculado. Se você erra com o planejamento, você tem um mapa desenhado. Então você pode se dar o luxo de precisar mudar de rota quando não der muito certo, porque o teu caminho ele está desenhado para onde você quer. Então, criadores de conteúdo, você que está aí assistindo, não ache que planejar conteúdo é bobagem. É muito importante, especialmente quando você quer viver desse ofício, que é se comunicar e se conectar com as pessoas. Vocês têm, provavelmente, eu nem tanto, planejamento financeiro. Vocês têm sonhos. Você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro, você reservou grana para vir aqui no Pop Plus. E ainda que você pague no cartão, que você divida, você tem que se planejar para os próximos meses para pagar essa conta. Então, tudo é planejamento. Por que não quando o seu ofício vai ser trabalhar na internet? Isso também é importante. Então, 4 E's de um planejamento. Fácil de lembrar. Específico, estratégico, envolvente e executável. O que isso quer dizer? Quando você pensa em planejamento, ele tem que ser específico. Isso a gente fala sobre o basal. É o caldo, é aquele caldo que dá sabor quando você faz uma comida. Você precisa saber o que está acontecendo, qual é o cenário. Aí você faz uma pesquisa. Eu sou uma criadora de conteúdo que fala sobre... Falei alguma sugestão? Moda. Então, vou puxar a coxinha daqui então do evento. Moda. Moda plus size. Já quebrou um pouquinho mais. Eu sou uma mulher, eu sou gorda, eu vou falar sobre moda plus size. Essa criadora pode ser uma criadora preta. Então ela é uma criadora, ela fala de plus size porque ela é gorda e ela fala sobre a experiência dela usando todo esse mercado sendo uma pessoa preta, porque a gente entra em representatividade, a gente entra em características, a gente entra em preço de roupa. São muitos recortes que a gente precisa fazer. Por isso que a pesquisa guia você para onde o sininho vai tocar. Ah, é aqui onde eu me encaixo. E aí, onde vai? Volta. Olha, spoiler, falou tudo. Brincadeira. Diagnóstico. O diagnóstico vai te dizer quem está fazendo, quem são os seus concorrentes. Porque, não, gente, sororidade, legal, mas são seus concorrentes também. Você tem que, assim, tratar isso como um negócio, tá? Diagnóstico, onde estão as oportunidades. E essa análise vai falar, bom, então agora o meu planejamento vai ser assim,
com esse conteúdo, vou falar com essas pessoas e é assim que eu vou fazer, tá? Então aqui é a parte estratégica. Próximo, a gente começa a entrar na parte tática, que é como as coisas vão ser feitas. No estratégico, você tem os objetivos que você quer alcançar. Não recomendo trabalhar com objetivos de muito longo prazo. Comecem a pensar para o próximo trimestre, para esse ano, como que eu quero terminar o meu ano sendo conhecida? Público-alvo e canais, isso aqui é muito importante. Não é porque tem uma rede social nova que você tem que entrar nela. Às vezes só precisa salvar o arrobinha lá para deixar, mas você pode não ter o perfil de uma TikToker, por exemplo. Você não precisa ter o perfil. Não quer dizer que seja nem tudo que é novo é uma oportunidade nova. É para quem tem o perfil. Às vezes você é uma pessoa que está se especializando, você pode criar no LinkedIn, que é uma rede que está voando para conexões entre pessoas, entre marcas. Os indicadores, saibam como medir se deu certo. Criem as suas próprias métricas. No começo, eu sei que é muito tentador se basear pelo número de seguidores. Essa não é a única métrica. E por muito tempo você vai perceber que pode ser que esse grande volume de seguidores não leve você onde você quer ir. Essas pessoas não engajam, essas pessoas não conversam com você, elas não compram as coisas que você indica depois de muita responsabilidade de pesquisa. Então, indicadores, qualidade de resposta, pessoas que conseguem fazer conexões para além do seu conteúdo, que se inspiram no seu conteúdo. Então, é o que a gente chama de KPI. Se você jogar no Google, vai ter várias métricas ali. E você pode criar as suas métricas. E o cronograma. Gente, não adianta a coisa ficar solta. Pensa em datas importantes, datas que são especiais para vocês. Criadoras de conteúdo, criando conteúdo aqui na Pop Plus. A Flávia está aqui, baita cabeça desse negócio. Conversar com a pessoa, trocar experiências e fazer conteúdos mais dentro de um cronograma. E eu vi que já tem as datas das próximas feiras aqui, então já dá para aproveitar. E aí a gente parte envolvente. Ai, que sedutora que ela é. Gente, precisa ajustar tom. Você é uma pessoa bem-humorada? Você é uma pessoa mais sóbria? Você é uma pessoa escrachada, que tem essas características? Autenticidade é uma coisa, ajuste de tom é outra. Você pode se manter dentro de um tom, porque aqui a gente já começa a falar sobre persona. E aqui, conversando com as minhas amigas e com os meus amigos, eu entendo a dor de ser um criador de conteúdo que não está dentro dos padrões do que as pessoas olham. Eu sei essa dor. Então, criar, às vezes, personas autênticas te preserva de dores de cabeça, porque você começa a ampliar a tua presença de acordo com o teu ritmo, com o que você acha que é seguro, com até onde você quer ir. Porque a gente sabe como as coisas acontecem na internet. A gente vai falar um pouquinho de crise mais pra frente. Espírito do tempo é o famoso zeitgeist. É ser inteligente para aproveitar a oportunidade. Oportunidade não é oportunismo. Então eu vou falar sobre um tema delicado. O jeito que eu vou falar interessa quem está me seguindo? Interessa para quem eu converso? Às vezes não. É aquela coisa, a gente não precisa ter uma opinião sobre tudo. E às vezes a opinião que a gente tem é melhor ficar pra gente. Principalmente na internet, que tem uma grande diferença entre o que você fala e o que é entendido. Então são questões bastante delicadas que a gente precisa estar de olho. E o bom senso, que aí explica bem. Eu tinha brincado com as meninas que eu ia começar a palestra assim. Gente, é só não fazer besteira, obrigada. Aí palmas, acabou a palestra. Mas não é só assim. Aí a gente vai para o próximo, que é a última parte, que é o executável. Gente, tem que ser possível com o que você tem hoje. Não espere para começar a fazer o teu conteúdo, a se comunicar, a ir numa reunião, a ir num evento, porque você acha que você não tem tal coisa, porque o teu celular não é tão bom, porque você não tem uma puta de uma câmera. Não precisa. A autenticidade mora também no entendimento e na compreensão das pessoas que o que vale é o que você está falando, é a forma como você apresenta, é as discussões que você tem com essas pessoas. Então, ferramentas. Isso também quer dizer rede social. Será que o YouTube, nesse momento, é para mim? Eu preciso dedicar um pouco mais de tempo, ainda que para os shorts, que é um recurso dentro do YouTube.
Instagram vai entregar? Será? TikTok? Você que vai me dizer. Lembra, não precisa estar em tudo. Disponibilidade. Aqui tem muito a ver com compromisso. Por isso que a gente tem um cronograma e por isso que lá no outro a gente pergunta, é hobby ou é negócio? Pode ser um bico. Ainda assim você precisa ter consistência e ter disponibilidade para fazer isso acontecer. É aquela coisa, eu li uma frase hoje que é: a distância sua do teu sonho é quando você começa a fazer. Não tem muita coisa assim, eu sonho em ser uma grande criadora. Gente, esquece essa coisa de ser uma grande criadora. Às vezes, onde você vai chegar é o suficiente porque você está impactando da forma como você pode. E consistência. Isso aí não preciso dizer nada, né? Se comprometeu, viu que funcionou, tenha um programa e não qual é a palavra? Não exagere, não pressione a sua saúde mental para isso. Tá? E a gente vai falar de crise de novo, porque isso tem muito a ver. Se preservem. Isso é muito importante. Por isso que esse planejamento vai ajudar vocês. Eu trouxe um Canvas para vocês. Esse Canvas, ele é uma estrutura que a gente usa para negócio, para comunicação, para startups. Ele geralmente nasce com demandas de startups, né? Que são empresas que criam soluções novas para problemas antigos e resolvem. Na comunicação, eu vou falar brevemente. Como é que está o tempo, Beca? Para eu entender. Mais uns 20. Tá bom. Então vamos lá. Rapidamente, o que cada ponto desse Canvas quer dizer. Receptor. Receptor é quem vai entrar em contato com a sua mensagem. Quem vai receber a tua mensagem, tá? E aqui você vai se perguntar: quem é essa pessoa? Qual é a dor dela e que problemas ela precisa que eu solucione? E aqui a gente fala em termos um pouco mais técnicos, porque ainda que seja pelo conteúdo, a pessoa que chega para a tua comunidade ou chega para conversar com você, ela tem um desejo, ela tem uma familiaridade com você e o teu papel ali é ajudá-la a navegar por essas questões. Então precisa entender, lembra, seu público-alvo. Qual que é o gargalo, né? Qual que é o hiato que tem ali naquelas pessoas? O código é como você vai se comunicar. Aqui tem um papel muito importante da persona. Lembra? Às vezes uma pessoa um pouco mais agitada, às vezes uma pessoa que fala um ponto mais de reflexão, às vezes uma pessoa que vai prestar serviço. Então, gente que sai por São Paulo dando dica de lugares, tem uma coisa ali de prestação de serviço, né? Então é o código, né? O que eu vou comunicar para essas pessoas? Canais, o que funciona para você hoje? Busquem talvez para começar lugares onde você já tem familiaridade, que você já usa, que você entende a ferramenta. Frases de destaque. Isso é diferente de mensagem-chave. As frases de destaque são frases que você, quando fala e escreve, elas fazem sentido e combinam com o que você quer comunicar. É como se você mandasse um WhatsApp para uma amiga. Escreve ali 3, 4 frases, eu falei sempre para as meninas. Quando você vai escrever um texto, escreve primeiro como se ia contar, sei lá, para tua mãe. E aí, essas frases de impacto, assim, representam o que você é, ou o que você vai oferecer para sanar aquela dor daquele receptor. E aí você vai para a mensagem-chave. A mensagem-chave é uma síntese das frases de impacto. E aí é onde você formaliza e passa o pente fino e você fala. Por exemplo, frase de destaque. Ana Sama fala pra caramba. Ou Ana Sama gosta de fazer umas piadocas, não sei lá. Qual que é a minha mensagem-chave hoje? Eu vou fazer um exercício aqui. Ana Sama é uma comunicadora que usa o recurso do humor e técnicas de comunicação para dar consultorias sobre o tema. Pode ser uma mensagem-chave. Esse é um exemplo. Façam esse exercício depois no conteúdo de vocês. Frequência. Lembra, cronograma. Não fiquem exauridos com isso. Não fiquem ansiosos, né? O que eu posso fazer hoje para testar, para ver se dá certo? Emissor. E aí, isso aqui é sobre você. O que eu estou trazendo para a mesa? Então você vê, primeiro eu estou definindo o que essa pessoa precisa de mim e o que eu como emissor posso entregar. Ali estão as soluções.
Eu vou falar sobre uma dor, eu vou falar sobre divertimento, eu vou falar sobre estilo de vida. Depende. Depois que você tiver tudo isso mapeado, você consegue definir quais vão ser os seus pilares de comunicação. O contexto, isso aqui você pode trazer um pouco da sua realidade e onde essas pessoas estão. Então, no Instagram você sabe que você precisa ter uma produção um pouco mais volumosa. Será? Ou eu tenho um perfil de consumidor que é um pouco mais do slow content, que hoje é um movimento muito falado, que é o consumo de conteúdo um pouco mais lento. E as métricas, lembra que a gente falou lá atrás? Entenda como medir se você alcançou os objetivos que você teve, que você queria. Próximo. E onde entra a reputação, gente, nessa história toda? Que foi o motivo aqui da gente estar hoje. Reputação do latim, um pouquinho de aula aqui, significa opinião ou avaliação social. Ou seja, aquela droga de ser julgado todo dia pelas pessoas, né? Principalmente quem está na frente de uma tela, de uma câmera, exposto todos os dias para falar de si, para falar de um negócio. Eu admiro o criador de conteúdo, viu? Eu não tenho saúde não para ficar lá falando minhas coisas, todo mundo, que merda que você tá falando. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Mas, só um pouquinho antes. Boa reputação de marca, eu estou considerando vocês marcas. Pode ser tua marca pessoal, pode ser a marca do teu negócio, da tua marca de roupa, tua marca de bijuteria, seja lá o que for. Uma boa reputação de marca inspira confiança, gera estabilidade na relação e dá segurança em consumidores, neste caso específico, a tua comunidade, que pode se transformar em consumidora. Pensem nisso, tipo, eu tenho uma ideia aqui de um produto, todo mundo confia em mim. Vou dar um exemplo, vocês conhecem a Lela Brandão? A Lela Brandão é uma criadora de conteúdo, tem um podcast hoje que chama Gostosas Também Choram, e a Lela criou uma marca e teve um intercâmbio muito forte de comunidade para consumidoras. Hoje é uma marca milionária e a coisa toda rola ali na comunidade dela. Recomendo vocês escutarem e darem um pouco de pesquisada nesse trabalho dela. Por que a reputação importa? Reputação importa porque ela cria conexão. Eu estou reforçando isso porque isso é muito importante. Estabilidade e gera negócio. Um exemplo rápido. Em 2021, teve um grupo de pesquisadores de um hub, né, de um grupo de empresas do setor financeiro lá em Wall Street, em Nova York. E até então, não existia, ainda não existe, uma fórmula pública que calcule o valor de uma reputação dentro de uma marca. Quando a pessoa faz lá o planejamento de marketing dela, o planejamento do ano, onde entra a reputação? Porque vocês sabem, uma escorregada, acabou. Uma palavra, um produto, uma campanha. Ano passado teve uma certa empresa aí super amada do Brasil que usou uma certa cor de um certo cantor que tinha um projeto dessa certa cor e a campanha foi tirada do ar no dia seguinte. Vocês imaginam o prejuízo que essa empresa de panetones sofreu? Estou dando a dica porque se alguém quiser é só procurar. Negócio, impacto de reputação. E aí lá nos Estados Unidos, voltando, eles falaram, como é que funciona isso? Eles chegaram lá, um cálculo maluco, esse monte de cientista, e eles chegaram à conclusão que 36,7% é o que representa a reputação dentro de uma marca. Esse é o valor de reputação. Gente, é muita coisa. Isso pode ser maior do que investimento financeiro, isso pode ser maior do que investimento em ferramentas para gestão de pessoas. 37% vale reputação. Então pensa, mas eu sou só uma criança de 6 anos aqui. Gente, não importa. Reputação é meio que legado, você leva isso. É um dicionário. Sabe quando você fala, eu vou dar meu nome nessa parada aqui? Reputação é isso. Então, Ana, mas eu preciso ser uma boa pessoa para ter uma boa reputação? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a gente faz uma volta, o caráter ele está intrínseco
a qualquer decisão humana. Só que o caráter é uma percepção individual. Muito do que rege a nossa percepção do que é certo ou errado são as leis. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Para algumas pessoas pode vir até uma pincelada de religião aí nessa parada. Mas são as leis que vão dizer o que pode e o que não pode. Porque todo o resto é uma percepção social. Existem comunidades pelo mundo que têm práticas que você fala, caramba, mas que porcaria aquilo ali, hein? E aquilo é amplamente aceito. Muito também por uma visão ocidental, oriental de mundo. Não vou entrar nesse ponto agora. Mas o seu caráter, ele é intrínseco à persona que você vai performar na internet. E quando eu falo em performar, todos nós temos várias máscaras sociais, todos os dias. A gente tem uma skin no trabalho, a gente tem uma skin na família, a gente tem uma skin com o namorado, com a namorada. Isso não quer dizer falsidade, isso não quer dizer falta de verdade. Mas a gente sabe como tem que agir em certos lugares com algumas pessoas, e na internet não é diferente. Pensa que você não conhece de fato aquelas pessoas. Então você precisa pensar na sua reputação como uma extensão de uma persona que tem um caráter que ele é quase híbrido. Porque você não consegue, de fato, saber se todas as vezes o que você compartilhar, a sua opinião, ela vai ser bem aceita. Porque se você fizer tudo em prol da comunidade, aí você perdeu a autenticidade. Você vê como é complexo? Tá sofrendo aqui, né? Mas, vamos lá, que a gente vai desdobrar esse assunto. Gente, essa é a verdade principal. A verdade cria conexão. E pode ser pro bom e pode ser pro mal. Aí o bicho pega. A gente viu aí, janeiro, né? Do ano passado, o que aconteceu. Tinha uma noção de verdade que criou conexão. Um cenário político, assim, super delicado e complicado. Como eu vou dizer para aquelas pessoas que aquilo não era verdade? Esse é o peso que a internet tem hoje nas conexões. Por isso que eu digo a vocês, lá atrás, onde eu estou? Que pesquisa eu preciso fazer? O que as pessoas estão falando sobre esse tema? Será que eu estou alinhada a esse movimento do mundo? Lembra? Espírito do tempo. Então, se você olhar essa apresentação de trás para frente, você vai ver que todos os caminhos levam a essa verdade aqui, que é criar conexão com as pessoas. A gente já está partindo para o final? Então, 3 palavras que, se você puder anotar qualquer coisa deste encontro, essas são as 3 palavras que eu vou resumir para vocês. Autenticidade, ela nasce da coerência e ela tem que ser feita com transparência. Aqui a ordem dos tratores não quero viaduto, é uma velha falando, não é piada de idosa que eu brinco. Você pode aplicar isso aqui em qualquer instância do teu conteúdo e da sua vida. A vida digital, ela não é um espectro da vida real. Ela é só um recorte. E assim como na vida, a gente também escolhe o que a gente mostra para as pessoas. Então, se você vai conversar com a sua comunidade, pense o seguinte: Ana, eu tenho 1.500 seguidores. Cabem 1.500 pessoas nessa sala de casa hoje? 300? Na minha não cabe. Se você com o pé na sua, me chama, porque dá para fazer uma festa. Mas 1.500 pessoas, o que é pouco, o que é muito quando você está falando de gente? Aí você fala, Ana, eu tenho 15 mil seguidores. Você já esteve perto de 15 mil pessoas? É gente pra caramba. Precisa fazer esse exercício de se ver de fora, gente. Para você poder entender de fato que você é esse fio condutor com uma visão de mundo de pessoas que compartilham e que às vezes vão te questionar. E aí... Ai, quebrou a imagem, tudo bem. Quando dá BO, o que acontece? Ana, falei uma coisa aqui, deu problema. Foi mal interpretada, ou às vezes você falou besteira mesmo, tá? Todo mundo já passou. Quando a gente começou a ter noção de feminismo, eu fui fazer a busca no meu Twitter. Recomendo, tá? Pra quem tem. 2004, 2005, tive vergonha. Apaguei. Né?
Porque não representa mais. Como eu não vou entrar no Big Brother, ninguém vai achar esse Twitter mais. Mas precisa fazer esse exercício. E quando dá BO? Teve um engajamento pelo ódio, teve efeito manada. Sabe quando você vai num perfil de alguém e tem um comentário e as conversas começam a acontecer embaixo do comentário? Isso aí, minha filha. Então eu vou trazer um pouco dos do's and don'ts, então o que pode e o que não pode na crise de imagem. Sim, analise o cenário, avalie a repercussão. Por quê, gente? Isso vai fazer você economizar tempo. Algumas vezes, não dizer nada é dizer tudo. Não são todas as situações que requerem um posicionamento. Não são todas. Converse com outros profissionais. Não conte com o seu primo para fazer sua gestão de crise. A não ser que ele seja um especialista. Sabe aquela história? Ah, minha tia. Não. Troque com outras pessoas. Faça relacionamentos. Procure ajuda jurídica quando necessário. Não tenham medo. Hoje tem cada vez mais profissionais jurídicos especializados em crimes digitais. Não percam tempo. Tá? Quanto mais jurisprudência a gente tiver no mercado, mais precedente a gente tem. Agora não. Sempre lembra da regrinha da Ana Sama. 30 segundos respirando. Eu falo para todo criador que eu trabalho. Regra dos 30 segundos. Meu Deus, esse filho da... Espera. Você que está vendo. Não haja por impulso. Não engaje em discurso de ódio, porque geralmente a intenção é inflamar. Inclusive de quem falou. Não ameace. Eu vou te processar. Se você fala, você tem que fazer. Eu sou dessas. É igual quando a pessoa fala, eu vou me separar de você. Anjo, então vai. Não fica ameaçando, entendeu? Não comunique sem respaldo. Não fica jogando ideias se você não sabe do que você está falando. E conversa muito com o primeiro. Agir por impulso. E não provoque movimento de manada. Se você tem comunidades grandes, eu já vi acontecer de gente legal. Gente, fulano de tal tá falando de mim. A galera inteira vai lá atacar a pessoa. É assim que você quer ser lembrado? Poder é um perigo. Nicole um dia disse bem. Influência sem responsabilidade é um poder jogado fora. Às vezes você não tem dinheiro, mas tem comunidade. Cuidado, cuidado. Já indo para o final... os 3 R's da gestão de crise, gente, pode anotar isso aqui também. Responsabilidade, remorso quando necessário e reparação. Reparação não é vestir uma camiseta branca e falar quem me conhece sabe. Esses dias aí, uma certa participante de um certo programa na televisão saiu e falou: quero aprender com meus erros. Garota, 2024. Não é para fazer isso. Às vezes é melhor você não falar nada. E você agir. Mas antes da ação vem o remorso. E o remorso, as pessoas sabem quando você está falando desculpa de verdade. As pessoas sabem. E a gente tem visto casos de pessoas públicas vindo à frente de câmeras e você fala, pô, senti aqui que pegou a pessoa. Porque às vezes a pessoa espera pegar no bolso, espera cair contrato, espera a gente ser presa por uma bobagem que falou. Gente, o remorso, ele pode sim ser usado como recurso quando bem aplicado. Porque a verdade, lembra? A verdade gera conexão, certo? E a reparação quando necessário. Fazer uma atividade que remeta a esse erro. Tenho ressalvas quanto a publicizar isso, tá? Pode ser que a reparação seja para você e por longo prazo. Nem tudo precisa ser postado na internet. Investir em reputação, então, gente, que a gente fecha aqui com o nosso tema do dia. Previne crise, fecha melhores negócios, porque boa reputação dá dinheiro e dá oportunidades, inspira mudança e conecta pessoas. Obrigada!